Nós passamos o tema do encontro translocal para o nosso preletor Jorge Mitian, da Argentina. Vida em comunidade. É o título do nosso novo livro, que nós vamos autografar agora no final. Lá no encontro, foi o maior encontro translocal que nós tivemos, com 300 inscritos. Eu estou agradecido e agradecendo a Deus desde domingo que terminou. E fiquei ainda atendendo irmãos até terça-feira. Tivemos toda a nossa liderança de fora, até da Alemanha, dos Estados Unidos, todos presentes. E tivemos 28 testemunhos maravilhosos que contaram toda a nossa história. Fiquei impressionado que o Jorge Mitian anotou todos os testemunhos. E quando ele se despediu de mim no aeroporto, ele me disse: continue pregando essa palavra, vida em comunidade. Foi o que ele pregou. E olha, dificilmente no mundo a gente consegue ouvir o ministério da palavra como o do Jorge Mitian. E ele nunca deixa de nos atender. Extrapolou. E agora eu tenho a responsabilidade de continuar, nós temos, de continuar esse tema, vida em comunidade. E o Jorge destacou principalmente 5 capítulos do livro de João, do livro do Evangelho de João, o 13, 14, o 15, 16 e o 17. 5 capítulos. O livro de João tem 21 capítulos. 12 capítulos de João são dedicados ao ministério de Cristo desde o seu batismo até ali. E ali 5 capítulos só para um dia, para algumas horas, com os seus 11 discípulos, ou melhor, 12 discípulos ainda. Você vê a atenção especial que João dá a esse legado final que Cristo passa aos seus discípulos. 5 capítulos só para algumas horas. Por isso Jorge chamou a nossa atenção para que convivêssemos ali naqueles momentos com Cristo Jesus e com os seus discípulos, ali naquela sala. E é o que nós também convidamos a vocês, nesse resumo desses capítulos que hoje passamos a vocês. Temos que vivenciar essa realidade, porque sempre antes da morte é que a gente passa as últimas coisas importantes. Antes da morte de Cristo, ele se reúne com os seus 12 para passar esse legado extraordinário aos seus discípulos. É o que eu chamo a atenção para esses dias, que vamos continuar abordando esse tema. E por isso a nossa recomendação ao nosso livro, que é sobre o mesmo tema, vida em comunidade. Vendemos mais de 100 livros lá no nosso encontro translocal. Pudemos já pagar 2 prestações, são 5,
estamos pagando a terceira, falta só R$100, e vamos para a quarta, e eu prometi pagar, e é possível que eu só pague a quinta. Não deixe de levar por R$30 esse livro, porque o preço dele será R$35. Jesus entra em Jerusalém e todos estão gritando: bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel. Todos gritam e o louvam, mas as autoridades já tinham decidido matar Jesus. Então Jesus, naqueles momentos com os discípulos, não estava muito bem como gente que ele era, porque ele sabia que estava na iminência de ser traído por um dos seus discípulos e queria morrer numa morte terrível. Imagine como se sentia o nosso mestre Jesus ali com os seus discípulos. E aí no capítulo 13 de João, ele fala: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se, da sua ceia com os discípulos, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E os discípulos ficaram naquela admiração por aquela situação. Ele colocando o seu avental, tomando a jarra com água bacia. Isso competia ao escravo de uma família a lavar os pés das pessoas. Esse costume vem desde lá de Abraão. Quando os 3 anjos chegam a Abraão, ele diz para os 3 anjos: fiquem aqui debaixo dessa árvore, enquanto eu vou buscar água para vocês lavarem os seus pés e descansarem. O costume mudou. Eu, por exemplo, quando volto do lago até minha casa para almoçar, eu lavo as mãos. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, minha avó me procurava, minha avó que me criou, eu não estava lá na fazenda. Aonde será que esse menino foi? E eu tinha ido a um jogo de futebol sem pedir a ela, fiquei até a noitinha. Quando voltei, vovó me atendeu e disse: sim, eu vou lavar minhas mãos, porque eu sabia. Não, você vai tomar banho inteiro, depois lavar as mãos. Eu fiquei contente, porque eu tinha desobedecido, era só para tomar banho, para lavar as mãos. Tomei meu banho, pus o meu pijama, cheirando gostoso, lavei as mãos e estava pronto.
para jantar e depois ir para o quarto. E depois de tudo isso, levei um couro para aprender, mas não deixei de lavar as mãos. Neide sempre me lembra, lavou as mãos? Sim, não há como eu sentar na mesa sem lavar as mãos. E aí, aproximou-se Jesus de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pergunta de Pedro. E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-á depois. Será que nós já compreendemos? Compreenderá depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E aí Jesus lhe respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Você vê lá em Efésios 5, Jesus, quando explica sobre os ministérios, ele fala que nos lava com a palavra. Os ministérios apostólico, profético, mestre, pastor, foram dados para que fosse ensinado o serviço. E aí diz a palavra ali que ele nos lavou com a palavra. Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro, daquele jeito que ele era, lhe disse, pediu: Senhor, não somente me lave os pés, mas também as mãos e a cabeça. Exagerou. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Você já foi lavado pela palavra? Estou perguntando. Só precisa lavar os pés. Porque na época se usava alpargata, quem sabe até chinelo de dedo, não sei. E era tudo poeirento, não era calçado como era hoje. Andava-se um pouco e sujava-se os pés. Era preciso ser lavado. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Eu posso repetir aqui o que Jesus falou: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sempre tem um, tem dois, alguns que precisam ainda se lavar. Era o Judas. A cabeça dele ela traía Jesus. Eu estou me lembrando daquele tsunami, aquele invasão do mar lá na Índia. A igreja nossa fica numa montanha. Todos os que foram à igreja na hora certa foram livres da morte. Os que não foram apanhados pelas ondas e morreram. É preciso que estejamos lavados, preparados, porque Jesus está na iminência de voltar. E a nossa preocupação é que ninguém que
que pertence à igreja do Senhor Jesus fique. Nenhum. Aí comecei a olhar que estava chegando atrasado, aí Deus falou comigo: Emílio, tira os olhos de quem chega atrasado. Cada um tem a sua própria responsabilidade. Não é você que vai ficar dizendo: ó, você só chega atrasado. Para com isso. Cada um é responsável. Eu nunca cheguei atrasado. O meu problema sou eu. Cada um tem que cuidar de si mesmo. Bate no irmão, né, irmão? Fala: viu, irmão? Cada um é responsável por si mesmo. Jesus está na iminência de voltar e de nos levar, arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, depois que Jesus fala com eles aqui, ele fala no versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, versículo 12 do capítulo 13, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Eu posso até perguntar: vocês compreendem a pregação que Deus passa através de nós a vocês? Compreendeis? Você compreende que a palavra é ouvida para ser obedecida, para ser vivenciada? Compreendeis, vós me chamais o mestre, e o Senhor diz, e o Senhor, mestre, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus está falando. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É uma ordem divina. Por isso Jorge nos chamou a atenção para vivenciarmos os momentos com os discípulos, porque o legado que ele estava passando aos discípulos também era para nós. Se eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Oh, glória a Deus. Porque eu vos dei o exemplo. Jesus está falando para você, está falando hoje aqui. Ele te deu o exemplo, ele lavou os pés. Era para o escravo fazer isso. O escravo não estava presente. Ele pegou a bacia, ajoelhou e lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Ele que é o mestre, o Senhor. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o praticares. Bem-aventurados sois se lavares os pés do teu irmão, da tua esposa, do teu marido, do teu vizinho, daquele pobre necessitado que a gente às vezes procura se esconder. Que o Espírito Santo derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação,
para que, sob a ação poderosa da palavra de Deus, sejamos todos transformados, incorporados na nossa vida, todos os aspectos desse valiosíssimo legado de Jesus a nós. E aí ele falou sobre a qualidade de cada discípulo, de cada seguidor de Jesus. E ele nos convidou. E o aspecto, falou sobre o aspecto histórico do lava-pés. Já mencionei isso. É a própria cultura do reino. Com o exemplo de Jesus, estabelece algo que quebra todos os paradigmas, todos os costumes e culturas, e todas as hierarquias falsas, tudo. Estabelece a marca que deve caracterizar a todos os seus discípulos. Que marca é essa? Que foi estabelecida ali naquele lava-pés, naquela humilhação de Jesus diante dos seus discípulos. Que marca é essa? Pergunta o Abílio. Servir. Eu gostaria que você repetisse. Eu pergunto e você responde. Que marca é essa da humilhação de Jesus ali lavando os pés de Jesus? Servir. Que marca é essa que você deve ter? Servir. E depois que eu comecei a falar sobre essa palavra e ler esse livro que está saindo agora, eu não sei se Neide percebeu, eu melhorei com ela. Cadê ela? Não melhorei? Estou melhorando. Ela está há 60 e tantos anos comigo. Eu a servi, eu a abençoei, mas não foi como Jesus serviu. E graças a Deus, ela também está melhorando comigo. Nem nesses últimos dias, nossa, é um lava-pé direto. Glória a Deus, porque o Espírito Santo, e o Imitiano vai falar isso ali no segundo tema dele. Qual foi o segundo tema dele? Quem lembra? Que palavra? Qual foi? A videira verdadeira, que está no 15. Nós falamos sobre o 13. Pula-se o 14, entra no 15. Eu sou a videira verdadeira, Jesus disse. Ele já não está mais lá dentro daquela sala. Eles já deviam ter saído para o quintal, para o jardim, e logo se vê ali uma videira, e ele lembrou, uma videira, uma árvore frutífera, e ele chama para ele, mas eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. E como videira, por que esse exemplo? Porque a videira, para ser videira verdadeira, tem que dar fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus falou. Fala por irmão, você é ramo, você é galho, você é galho. Ele é a árvore, você é o ramo. Quem é que dá fruto? É a árvore ou é o ramo? Quem está na árvore é ramo, dá fruto.
Temos então que definir o que é o fruto. Porque você vai pensar agora, quando eu menciono que você tem que dar fruto, porque se você está na videira e você é o ramo que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Espero que poucos sejam cortados nesta igreja, porque não deram fruto. Tomara que muito poucos. E esse fruto não se trata do fruto do Espírito. Quem produz o fruto no singular em você interiormente é o Espírito. Ele te põe amor, e com amor vem a paz, a alegria, a fidelidade, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, não é esse fruto. Que fruto então é esse? Está falando no plural. E vós, galhos, deveis produzir muito fruto. Não é um fruto só do Espírito, muito fruto no plural. Aí ele dá um exemplo. Aqui em Bauru começou com uma família, e ele não deu o nome da família. Começou só com uma família: o Abílio, a Neide, o Bilão e o Ed. Eles nem casados eram. Eu fui expulso da minha igreja presbiteriana e dizia na igreja: se eu for expulso por aquela porta, eu volto por aquela outra, porque ninguém tinha o direito de me expulsar. Eu não tinha pecado de expulsão. A questão era política. Por política, a minha igreja não pode expulsar ninguém, mas eu fui expulso. E eu fiquei tão chocado que eu saí e fui para casa a pé, uma distância de subida grande, subindo, triste, quase chorando por ter sido expulso. Aí cheguei em casa, vi a garagem vazia e lembrei que tinha deixado meu carro na igreja. Triste. Voltei para pegar o carro, e interessante, aquela tristeza na minha volta muda por alegria. Eu volto alegre porque fui expulso. Oh, meu Deus, que será que o Senhor tem de plano? E ele tinha. Para o Abílio, para a Neide, para o Ed e para o Milão. Reunimos numa casinha que alugamos com 12 pessoas. Eu, Neide, Milão, Ed e mais 8 pessoas. E tínhamos decidido na minha casa, quando eu disse para os meus 2 filhos: vamos abrir uma igreja presbiteriana nos altos da cidade, porque lá está autorizada a abertura de uma igreja presbiteriana. Não, Ed disse: a igreja não, senhor, nenhuma igreja presbiteriana vai abrir. Por quê? Porque depois que ela crescer, eles vêm e tomam. Então nós não podemos abrir igreja, não. Então o que nós vamos fazer? Uma missão. E aí, para ser missão, Deus plantou uma igreja na minha casa. Uma igreja local em Bauru, que é essa aqui. E que é essa mais 8 igrejas nos bairros de Bauru. Que é essa mais 8 comunidades no bairro de Bauru. E que é essa mais 8 comunidades na região. Botucatu,
Jaú, Areal, e aí por diante, Duartina, Galha. E depois, no estado de São Paulo, Guarulhos, o Ovídio plantou mais 5 igrejas em Guarulhos. E depois fomos até o Ceará. E lá plantamos mais 20 igrejas. E chegamos nos Estados Unidos, chegamos em Portugal e completamos 100 igrejas. Com uma família. A Bíblia, Neide, Milão e Ed. Foi se juntando, Deus foi falando, acrescentando e multiplicando. E hoje nós estamos em vários países e no Brasil inteiro. Amém, irmão? E é isso que me chama a atenção. Porque nós não somos chamados como galhos pertencentes à árvore, à videira verdadeira, se não é para multiplicar discípulos. Todos os que produzem muito fruto glorificam a Deus, e diz a palavra no versículo 15, no versículo 11 do capítulo 15, que são os meus discípulos. Os discípulos de Jesus são os que produzem discípulos, são os que multiplicam, são os que se tornam seguidor. Não é crente. Crente está cheio aí. São aqueles que se tornam seguidores dos passos de Jesus. São aqueles que são formados pelo exemplo de Cristo em discípulos, e sendo discípulos, naturalmente eles reproduzem e multiplicam mais discípulos. Tem muita cadeira vazia aqui. No ano 2020, presta atenção, essas cadeiras vão ser lotadas de pessoas, porque tem gente aqui ainda que não multiplicou discípulo, mas que no ano 2020 vai multiplicar. Por que eu estou falando isso, Bilhão? Porque eu creio no poder do Espírito. E eu tenho pregado aqui que você está cheio do Espírito Santo. Não tem amém, quer ver? Você já recebeu, Nelinho? Você já recebeu o Espírito Santo. Você já foi batizado pelo Espírito Santo. Você já está cheio do Espírito Santo. E você vai reproduzir o que você é em outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? E se ele vai, você também vai. Você aí, César, vai. Você aí, Marcos, você aí, Jonas, você é, todos Nilza vão reproduzir, como aquela família Bílio, Neide, Ed e Milão reproduziram. Eu podia citar o nome de cada um, porque Deus não excluiu você. Você está na videira. Você é um galho da videira. Há um poder, e o Jorge falou, há na videira uma seiva. E essa seiva da videira passa para os galhos. Você está cheio de seiva. E o que é a seiva? Ele diz, é o Espírito Santo. Então não tem desculpa. Não é você quem faz discípulo, é Jesus em você quem faz discípulo. É o Espírito Santo operando em você que faz reproduzir discípulos. Bate no irmão, na irmã, viu, irmão? No ano 2020 vamos reproduzir discípulos e encher essas cadeiras para a glorificação do nome do Pai. Não é para nós sermos a maior igreja de Bauru, isso não nos interessa.
é para que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja glorificado. Esse é o segundo ponto que o Jorge pregou. Agora eu vou passar para o terceiro, mas antes de passar para o terceiro, eu repito, o que significa o fruto? Não é o fruto do Espírito. Qual é o fruto do capítulo 15 de João? Todos têm que sair daqui. Não é porque você cuida das crianças, não é porque você tem um ministério aqui, não é nada disso. O teu ministério é lá fora. Uma senhora ia saindo da igreja aí, quando terminou o culto, alguém perguntou para ela: a senhora já vai embora? Já acabou tudo? Não. Eu ouvi aí, agora que vai começar. Eu estou saindo para pôr em prática o que eu ouvi aqui dentro. Espero que você também, se alguém te perguntar hoje, já foi tudo, já acabou o culto, já foi, mas e agora? Agora vai começar lá fora, com os meus vizinhos, com os meus parentes. Olha, tem um menino que deu um testemunho terça-feira aqui, e ele, tadinho, eu fiquei até com pena, preciso conversar com ele. Ele deu um testemunho, me incumbiram de um ministério. Eu estou aqui nessa igreja há quase 40 anos. Eu vim de tal igreja e eu não produzi nada. E agora o pastor passou uma tarefa para mim há mais de mês, 2 meses, 3 meses, e também não produzi, não fiz nada, e se penitenciou aqui. Eu te falo, meu irmão, você produziu, você esqueceu. Você casou, e você teve 2 filhos, e a primeira responsabilidade do pai, você cumpriu, porque os teus 2 filhos são discípulos do Senhor Jesus, são seguidores fiéis dos passos de Jesus. Então para de dar esse testemunho, porque você frutificou em casa. Agora é a hora de sair, porque e com a ajuda dos teus filhos você vai reproduzir, mas não fique dando testemunho que você foi negativo, porque pai tem que usar a autoridade que Deus passou para ele para pôr os filhos no caminho do Senhor. Cadê o Renato? Ele está aí? Fornazari, né? Ah, está lá. Ô Jorge, Jorge Mitian, você anotou todos os nossos testemunhos. Qual foi o melhor testemunho? A Bíblia foi, cada um tem o seu valor especial. Mas não, mas fala um que foi o melhor para você. Foi o do Renato Fornazari, que falou do grupo. E eu pus ele para falar do grupo caseiro, porque no ano 2020, quem não tem grupo na sua casa vai ter, em nome de Jesus. E ele conta que não dava certo. Passava o tempo, eu não vou repetir o testemunho do Renato, mas aí chegou um tempo e o desespero chamou os filhos e corrigiu os filhos, e agora vocês vão ter que... E aí mudou toda a casa dele. Pai tem que ser pai, não é mãe, é pai. Você tem uma responsabilidade com sua esposa e com seus filhos, como esse irmão que deu testemunho aqui, conduziu seus filhos no caminho do Senhor. E o Renato deu esse testemunho, louvado seja Deus. Abra um grupo na sua casa, você vai ver que a tua família vai mudar de vida. E você vai incluir um parente, um vizinho, e você tem capacidade para passar palavra
para essas pessoas e o testemunho de vida para essas pessoas, suas vizinhas, seus parentes. Amém ou não? Você tem quantos anos você está na igreja? Ouvindo a palavra, pregando a palavra. Abra um grupo. Se você precisar da nossa ajuda, peça a nós. No ano 2020, nós vamos produzir fruto em abundância, porque o Senhor pede aquele que produz muito fruto, se torna meu discípulo. Não é um fruto só, é muito fruto. No ano 2000, pergunto, fala por irmão aí, que ano que você vai produzir fruto? No ano o quê? Eu pergunto de novo, que ano que você vai produzir fruto? Que ano? Vamos repetir, 2020. Assim como Abílio, Neide e Ed Milão reproduziram há 40 anos atrás. E chegamos a 20, a 100 igrejas. Eu não falei o terceiro ponto, né? Então para de falar e chega no terceiro ponto. Ainda tem tempo. Qual foi o terceiro ponto abordado por George Mitchell? Que palavra! Uma comunidade de discípulos que manifesta no mundo a sua unidade. E ele deixou de falar muito sobre a unidade, porque a nossa igreja, eu tenho até apelido de pastor da unidade, de tanto que nós projetamos, falamos e pregamos sobre a unidade da igreja. Né, André? O André está presente? Ele me chama todo ano para pregar na igreja dele aqui numa cidade. E ele reúne os pastores, as igrejas, e eu prego a unidade. A igreja em Bauru tem que saber que é uma igreja só, mas ninguém sabe, porque uma tem um nome, disputa com a outra tem outro nome, quer crescer, tira a gente daquela. Tem gente tirando da nossa igreja para crescer, tira daqui e leva para lá. Já vários saíram daqui porque tiraram. Não tem que tirar. Igreja é uma só. Igreja não é CMC, não é presbiteriano, batista. Igreja é a igreja do Senhor Jesus. São os seguidores, são os verdadeiros discípulos, os que recebem a palavra como hoje e que saem e lá fora diz: terminou lá dentro terminou, mas agora começa. Eu vou dar meu testemunho lá fora. Isso é a igreja. Você vem aqui todo domingo, e não dá testemunho lá fora, você não é a igreja. A igreja do Senhor é formada de discípulos, de seguidores, que se multiplicam. Isso o Jorge não falou. Saiu agora de mim, louvado seja Deus. Unidade, irmãos. Você sabe que no início aqui tinha um casal que sentava lá na ponta para não ver o casal dessa ponta aqui, para não encontrar com o casal. Para com isso. Igreja é cheia do Espírito. E o Espírito nos une. Larga de sentar lá para não encontrar aqui. Vem sentar aqui
para abraçar e amar o teu irmão, que você não gosta dele. Eu também não gosto de alguns irmãos aqui. E por que isso? Eu não gosto, mas eu tenho que gostar. Porque eu sou um em Cristo, e Ele se deu por amor aos seus discípulos. Por que Ele lavou os pés dos discípulos? Porque Ele amou os discípulos até o fim. Ele lavou os pés até do Judas. Até do Judas. E você lava o pé dele aqui, você daqui longe. Hoje, ninguém vai sair daqui sem abraçar o irmão. Eu já vi que muitos não gostaram. Vou repetir. Hoje ninguém vai sair daqui sem abraçar o irmão. Fala amém aí, pô. É o Espírito que está falando. Você que entra e senta lá e sai e vai embora, hoje você vai abraçar o irmão. Porque você é parte da igreja do Senhor Jesus. E você é um seguidor de Jesus. E como seguidor, você tem que seguir o exemplo de Jesus, que lavou os pés até do Judas, que o ia trair. E aqui não tem Judas. Espero que não. Então eu vou terminar a unidade. Pai, glorifica o teu filho. Ele já está lá fora, ele está orando de olhos abertos. Diz que ele levanta os olhos. Pai, glorifica o teu filho. Para quê? Para ele ser glorificado? Não. Você está sendo glorificado com a palavra hoje. Por quê? Para que o Pai seja glorificado em você. Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho possa glorificar a ti. Perdão. Você é glorificado não é para ficar com a glória, é para que a glória do Pai volte a glorificar o Pai. Eu estou resumindo, porque está no final. Eles, olha, esses aqui, deixa eu ver aqui, isso está no 17, porque são os 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 e o 17, que fala da unidade. O 17. Agora, glorifica-me, ele está falando no 5. Ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele perdeu essa glória. Quando ele se fez gente, ele renunciou tudo isso para ser gente. Agora ele está pedindo de novo essa glória que ele teve antes do começo do mundo aqui, que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Jesus passou a palavra de Deus para os seus discípulos. E aí, chegando lá no versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, os discípulos. Ele está orando pelos discípulos. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Ele está orando. Você viu que as orações de Jesus não estão registradas. Quando ele começa o ministério, ele vai para uma montanha e fica lá vários dias em jejum orando. Ninguém sabe o que ele orou.
Ele subia os montes para orar, e quem sabe alguns iam para ouvir alguma coisa, falava: ensina-nos a orar. Mas só o 17 que está registrada a oração. E ele está falando aqui no 11: Pai Santo, guarda-os, guarda os discípulos, em teu nome, que me deste, para que eles sejam um. Não é 10, não são 35 mil denominações evangélicas que existem no mundo. É para que a igreja seja uma. Para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está orando. E incluiu nós no versículo 20. Quer ver? Não rogo somente por esses 12, 11 discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, que é você, somos nós. Você crê em Jesus? Veio crer em Jesus? Ele orou por você, está orando aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E o que ele ora? Versículo 21: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Aqui eu vou parar, porque essa palavra aqui nem o Mitian pregou. Quer ver? O que é que Jesus está falando na oração? Ele está dizendo: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho possa te glorificar. De que maneira? Passando a glória que ele receberia do Pai para nós. Está ali no versículo 22. Ele passou a glória que recebeu do Pai para nós. Está no 22. E para que ele passou a glória do Pai para nós? Para que nós sejamos um. Não vai haver desculpa, porque a glória, eu fechei aqui a Bíblia, e eu não devia ter fechado, porque fala o João 17, 22. 17, 22, fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste. Ele pediu para o Pai, o Pai deu a glória para ele, e ele passou a glória do Pai para nós, transmitiu para nós, para que sejamos um, como ele e o Pai são um. Agora eu fecho. Irmãos, tem ainda nós estamos em novembro, e o dezembro para você se tornar um aqui, porque no dia 1º de janeiro de 2020, toda essa igreja que já recebeu a glória do Pai através de Cristo vai ser uma. Bate no irmão e fala: viu, irmão, vamos ser uma pessoa só. Não vai haver diferença entre nós. Nós vamos ser um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. O modelo da nossa unidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Bate no irmão aí com força. Bate aí, viu, irmão? Bate aí, irmão. Vamos ser um no 2020, para que Bauru creia, para que a região creia, para que o Brasil creia. Para isso chegamos a 200 igrejas, vamos chegar a 300, 400, em nome de Jesus. Amém e amém.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.